Eu fecho os olhos por um instante e percebo que existe um ponto silencioso dentro de mim. Um ponto tão pequeno e tão profundo que parece conter todo o meu universo interior. É nesse ponto que minha consciência repousa, quando eu permito que o mundo lá fora pare de me chamar por um momento. E quando eu entro nesse espaço, mesmo que por poucos segundos, sinto que algo já começa a se reorganizar, como se minha energia encontrasse um novo caminho para fluir. Esses 7 segundos são suficientes para abrir essa porta. Enquanto permito que a respiração me conduza, percebo que não preciso de minutos longos para sentir uma mudança real acontecendo dentro de mim. Às vezes, a transformação nasce no exato segundo em que minha mente se aquieta, minha emoção se suaviza e meu corpo se entrega ao momento presente. É como se o tempo se expandisse dentro desses 7 segundos, criando um espaço onde tudo parece possível e tudo pode ser reescrito. Eu deixo que esses primeiros instantes toquem meu interior com suavidade. Sinto a respiração entrar, tocar meu peito e sair, levando com ela o peso que se acumulou no meu dia. E quando esse peso se dissolve, mesmo que levemente, sinto que a abertura para uma nova realidade começa a aparecer. Não é algo dramático, é algo sutil, mas profundamente verdadeiro. Percebo que minha mente responde rápido quando eu me permito parar. Ela se reorganiza, se aquieta, se alinha. Esses 7 segundos se tornam o suficiente para que meus pensamentos deixem de correr e encontrem um novo ritmo, como se alguém diminuísse o volume de tudo que estava me distraindo. E nesse silêncio interno, a mudança começa a se manifestar naturalmente. Eu sinto que meu corpo também entende esse movimento. Meus ombros relaxam, minha respiração aprofunda, meu peito se expande e uma sensação de leveza começa a preencher todos os espaços que antes estavam tensos. É como se meu corpo dissesse: eu precisava disso. E quando ele se entrega assim, minha energia encontra um novo ponto de equilíbrio. Eu reconheço que existe uma força maior que me acompanha quando entro no presente. Não é algo externo, distante ou inacessível. É uma inteligência interna que desperta quando deixo de lutar contra o fluxo da vida. É dentro desses 7 segundos que essa inteligência se revela, orientando minha energia para um estado onde tudo parece mais claro, mais simples, mais possível. Eu deixo que minha consciência se expanda para além do que os meus olhos veem. Sinto que existe um campo de possibilidades se abrindo diante de mim, como se o universo inteiro estivesse respondendo ao meu estado interno com delicadeza. E quando eu percebo isso, sinto que minha realidade começa a se mover em minha direção com um ritmo completamente novo. Eu permito que esses 7 segundos se tornem uma experiência viva dentro de mim. Não são apenas segundos no relógio, são segundos na alma. Segundos que reorganizam, limpam, elevam e conectam. Segundos que me lembram que a mudança é mais simples do que parece quando eu estou presente de verdade. Agora, com essa consciência acesa, sinto que estou pronto para entrar no primeiro passo dessa jornada. Porque eu sei, profundamente, que 7 segundos de presença podem mudar tudo, desde o que sinto até o que crio na minha própria realidade. Eu começo a perceber que existe um instante exato em que tudo dentro de mim encontra alinhamento. Não é algo que acontece aos poucos. É como um toque suave, uma mudança súbita, um pequeno deslocamento interno que reorganiza minha energia sem que eu precise fazer esforço. E esse instante nasce justamente quando eu paro, respiro e permito que minha consciência ocupe o espaço que antes era dominado pela pressa. Esses 7 segundos se tornam o portal para esse alinhamento. Enquanto deixo minha respiração encontrar seu ritmo natural, sinto que meu interior responde com uma precisão surpreendente. Meus pensamentos diminuem a velocidade, minha emoção encontra um ponto de equilíbrio e meu corpo começa a liberar tensões que eu nem percebia que carregava. É como se esses 7 segundos fossem capazes de recalibrar todo o meu sistema interior, trazendo harmonia para lugares que estavam confusos. Eu deixo que essa harmonia se revele dentro de mim sem tentar controlar nada. Sinto que minha energia se ajusta como se estivesse seguindo uma inteligência maior, uma força silenciosa que sabe exatamente onde cada peça do meu ser deveria estar. E quando confio nessa força, percebo que a mudança ocorre de forma natural, fluida
sem resistência. Percebo também que minha mente reconhece rapidamente esse estado. Ela se afasta das preocupações, solta os pensamentos repetitivos e se aproxima do presente com mais nitidez. É como se ela quisesse se alinhar ao meu corpo e à minha respiração, como se desejasse participar desse momento de conexão profunda. E nesse movimento minha vibração começa a subir com clareza. Eu sinto que esse alinhamento cria uma abertura dentro de mim, uma abertura para novos pensamentos, novas sensações, novas possibilidades. Essa abertura é sutil, mas poderosa, porque transforma a forma como eu recebo o universo e como respondo a ele. E essa capacidade de receber e responder com consciência é o que define minha realidade a partir deste ponto. Eu observo como meu corpo se entrega ao presente. Meus músculos se suavizam, meu peito encontra espaço, minha respiração se aprofunda. Cada parte de mim parece dizer, agora sim. É como se meu corpo estivesse esperando por esse alinhamento, esperando por essa pausa, esperando por esses 7 segundos que permitem que ele volte para seu estado natural de equilíbrio. Sinto também que minha emoção encontra um ponto seguro dentro desse momento. O que pesava se dissolve, o que agitava se acalma, o que preocupava perde força. Minha emoção se reorganiza de um jeito tão delicado que quase passa despercebido. Mas eu sinto a leveza surgindo, sinto o alívio, sinto a energia se expandindo. E essa expansão muda minha vibração imediatamente. Eu deixo que essa mudança aconteça sem interferência. Permito que ela se desdobre como quiser, sem tentar acelerar ou manipular o processo, porque sei que minha realidade começa a mudar exatamente quando não coloco resistência, quando apenas deixo que minha consciência flua para onde ela quer ir. E, nesses 7 segundos, ela sempre escolhe o caminho da elevação. Agora, com essa primeira mudança instalada dentro de mim, sinto que minha energia está pronta para ir ainda mais fundo. Esses 7 segundos criaram o primeiro movimento, a primeira abertura, o primeiro passo, e eu me preparo para avançar para o próximo tópico, sabendo que cada camada interna vai responder com ainda mais clareza. Eu começo a perceber que existe um tipo de silêncio que não é ausência de som, mas presença pura. Um silêncio que não me desconecta do mundo, mas me reconecta comigo mesmo. É um silêncio que surge quando paro por alguns segundos e permito que minha atenção volte para dentro, atravessando camadas de pensamento até encontrar um ponto de calma profunda. E quando encontro esse ponto, minha energia se reorganiza de um jeito que nenhuma técnica complexa conseguiria fazer. Enquanto permaneço nesse silêncio, sinto que ele toca lugares do meu ser que estavam ocupados demais. Esse silêncio não exige nada de mim. Ele apenas me acolhe. Ele dissolve tensões, clareia pensamentos, abre espaço para emoções mais suaves. É como se minha consciência encontrasse um descanso real dentro desses 7 segundos, como se todo o meu interior respirasse de alívio. Eu deixo que esse silêncio se espalhe dentro de mim, com a mesma delicadeza que o amanhecer toca o horizonte. Sinto que ele alcança a base do meu corpo, sobe pela minha respiração e ilumina minha mente. Esse movimento silencioso cria uma reorganização interna que não posso ver, mas consigo sentir profundamente. É o tipo de transformação que começa devagar, mas muda tudo. Percebo também que, quando entro nesse silêncio, minha mente perde a necessidade de controlar tudo. Ela se suaviza, se acalma, encontra um ritmo mais humano. E quando minha mente se aquieta, ela dá espaço para que meu corpo fale, para que minha emoção flua, para que minha energia se ajuste. Esse equilíbrio cria um campo vibratório mais leve, mais estável e mais alinhado. Eu sinto que esse silêncio carrega uma inteligência própria. Não é vazio, é pleno. Pleno de presença, pleno de clareza, pleno de possibilidades. É um silêncio que me lembra que, quando paro, o universo continua se movendo a meu favor. Ele não depende da minha pressa, ele depende da minha vibração. E esse silêncio é o lugar onde minha vibração encontra seu verdadeiro tom. Eu observo como meu corpo reage a esse instante silencioso. Sinto que meus ombros descem naturalmente, que meu peito se abre sem esforço, que minha respiração se aprofunda sem eu pedir. É como se meu corpo reconhecesse esse silêncio
como um retorno ao seu estado natural. E quando meu corpo volta ao natural, minha energia encontra seu caminho de equilíbrio. Sinto também que minha emoção se reorganiza dentro desse campo silencioso. O que era turbulência vira clareza. O que era peso vira leveza. O que era ansiedade vira presença. Esse processo acontece com tanta suavidade que quase passa despercebido, mas eu sinto o impacto. Sinto a diferença. E essa diferença muda imediatamente a frequência que eu emano. Eu deixo que esse silêncio ocupe todo o espaço interno que ele quiser. Não o limito, não o reprimo, não o apresso. Permito que ele se torne parte de mim por esses segundos, porque sei que, quanto mais permito, mais profundamente minha energia se reorganiza. Que essa reorganização é o que começa a mudar minha realidade de dentro para fora. Agora, com esse silêncio instalado dentro de mim, sinto que estou pronto para aprofundar ainda mais essa transformação. Esses primeiros 7 segundos abriram a porta. Os próximos passos vão expandir essa vibração até que ela toque todos os aspectos da minha consciência. Eu começo a perceber que a respiração tem um poder que eu esqueço no meio da rotina. Quando trago minha atenção de volta para ela, mesmo por poucos segundos, sinto que algo dentro de mim se abre, como se uma porta silenciosa se escancarasse para um novo estado de presença. Essa respiração consciente não precisa durar minutos. Basta um instante para que ela desperte uma mudança profunda no meu campo interior. Enquanto inspiro devagar, sinto o ar entrar não apenas nos meus pulmões, mas também na minha consciência. É como se cada partícula desse ar carregasse uma vibração capaz de dissolver tensões e iluminar lugares que ficaram escuros dentro de mim. E quando percebo essa luz se espalhando pela respiração, sinto que minha energia se reorganiza de imediato, como se estivesse encontrando seu verdadeiro eixo. Eu deixo que essa respiração encontre seu ritmo natural. Não forço nada, não acelero nada, apenas observo. E quando observo, percebo que a respiração já sabe o que fazer. Ela me conduz para um estado mais profundo, mais lento, mais vivo. É como se meu corpo estivesse me guiando de volta para a minha própria essência, lembrando-me de que a mudança começa no instante em que respiro com consciência. Percebo também que a respiração cria um espaço interno onde meus pensamentos não dominam. Nesse espaço, eles se tornam suaves, maleáveis, distantes o suficiente para que eu os veja sem me confundir com eles. E quando esse espaço surge, a vibração que antes estava presa se solta, subindo com uma naturalidade que me surpreende todas as vezes que permito. Eu sinto que cada inspiração me leva para dentro, e cada expiração libera algo que eu não preciso carregar. É um ciclo simples, mas profundamente transformador. Inspiro presença, expiro peso, inspiro clareza, expiro tensão, inspiro vida, expiro tudo que me distancia do meu centro. Essa troca constante eleva minha energia em questão de segundos. Eu observo como meu corpo responde quando minha respiração se torna consciente. Meus ombros se soltam, meu peito se expande, minha coluna se ajusta. É como se meu corpo estivesse agradecendo por esses segundos de atenção verdadeira. E quando ele agradece, sinto a vibração dentro de mim se tornar mais leve, mais fluida, mais radiante. Sinto também que a respiração conecta minha mente ao meu coração. É um fio invisível que une os dois, permitindo que minha emoção encontre equilíbrio e que meus pensamentos encontrem direção. Esse alinhamento muda tudo. Ele cria um fluxo interno onde a mudança deixa de ser um desejo e se torna uma experiência real, sentida, presente. Eu deixo que essa respiração consciente se torne uma ponte. Uma ponte entre o que eu era antes desses segundos e o que eu começo a ser agora. Uma ponte entre a vibração antiga e a vibração que escolho assumir. E quando atravesso essa ponte, percebo que minha realidade também começa a se mover, acompanhando a mudança que acontece dentro de mim. Agora, com essa respiração despertando minha energia, sinto que estou pronto para seguir adiante. Esses 7 segundos abriram espaço dentro de mim, e agora essa abertura vai permitir que cada novo passo desça ainda mais fundo, elevando minha vibração a cada movimento. Eu começo a perceber que minha mente, mesmo quando parece cheia, guarda um espaço silencioso que sempre esteve ali,
esperando por atenção. Esse espaço não é agitado, não é confuso, não é pesado. Ele é limpo, calmo e acessível. E quando entro nele por alguns segundos, sinto que toda a minha percepção muda. É como se minha mente encontrasse um novo ponto de equilíbrio, onde tudo fica mais leve e mais claro. Enquanto sinto esse silêncio mental crescer, percebo que ele não exige que eu lute contra meus pensamentos. Eles continuam surgindo, mas não me dominam. Eles passam por mim como nuvens que atravessam o céu, sem me prender, sem me afetar profundamente. E quando me posiciono como observador, minha vibração sobe com uma naturalidade que sempre me surpreende. Eu deixo que esse silêncio ocupe espaços que estavam carregados. Permito que ele alcance regiões internas onde havia preocupação, dúvida, cansaço. E quando ele toca essas regiões, elas começam a se acalmar, como se esse silêncio trouxesse uma cura suave que reorganiza tudo por dentro. Esses 7 segundos são mais do que uma pausa, são um recomeço. Percebo também que esse silêncio mental abre uma porta para uma presença mais profunda. Não é apenas estar aqui, é sentir que estou aqui. É notar minha respiração, minha postura, minha energia. E quando essa presença desperta, minha mente deixa de correr atrás do futuro ou de carregar o peso do passado. Ela simplesmente existe, limpa e disponível. Eu sinto que minha mente, quando silenciosa, se torna minha aliada. Ela para de me pressionar e começa a me guiar. Ela se aproxima da minha consciência e encontra uma forma mais leve de existir dentro de mim. E quando essa parceria acontece, percebo que minha vibração muda imediatamente, porque não há mais conflito entre o que eu penso e o que eu sinto. Eu observo como o corpo responde quando a mente se acalma. Minha respiração fica mais profunda, meu rosto suaviza, minha energia se expande. É como se meu corpo entendesse que pode finalmente relaxar, porque a mente deixou de exigir tanto. Essa mudança física reforça a mudança energética, criando um ciclo de expansão que cresce a cada segundo. Sinto também que esse silêncio traz clareza. Uma clareza que não vem de respostas prontas, mas de um espaço interno limpo, onde novas ideias podem nascer. É dentro desse silêncio que intuições surgem, decisões ficam mais fáceis, caminhos se revelam. E quando percebo isso, sinto que minha realidade começa a responder a essa clareza com sincronicidade. Eu deixo que esse silêncio se torne uma parte natural de mim, mesmo que por poucos segundos. Ele não precisa durar muito para transformar a forma como eu me sinto. Basta que eu o permita. Basta que eu o receba. Basta que eu reconheça que dentro dele existe um recomeço silencioso, um recomeço que muda a maneira como vivo este momento. Agora, com minha mente mais leve e mais clara, sinto que estou pronto para seguir para o próximo passo desta jornada. Esses 7 segundos criaram a base perfeita para que minha vibração continue subindo, e cada novo tópico vai aprofundar ainda mais esse estado de transformação. Eu começo a perceber que uma emoção elevada não precisa de muito tempo para nascer dentro de mim. Ela não exige preparações longas, não exige rituais elaborados, não exige que eu esteja no momento perfeito. Às vezes, tudo o que ela precisa é de um único instante de presença, um segundo em que meu coração se abre e minha energia se suaviza. E quando esse instante acontece, sinto a emoção crescer como uma chama que desperta lentamente. Enquanto deixo essa emoção se aproximar, percebo que ela não chega com força. Ela chega com gentileza. Ela toca meu peito como um calor suave, percorre minha respiração com leveza e encontra espaço dentro de mim sem que eu precise pedir. É uma emoção que nasce espontaneamente quando a mente se aquieta e o corpo se entrega. E essa espontaneidade é o que a torna tão pura. Eu deixo que essa emoção encontre o seu lugar dentro de mim. Permito que ela se espalhe pelos meus músculos, pela minha postura, pelos meus pensamentos. E quando ela se espalha, percebo que o mundo interno muda rapidamente. O que era peso se dissolve, o que era dúvida se enfraquece, o que era tensão perde espaço. Essa mudança não acontece no corpo primeiro, ela acontece no coração. O corpo apenas responde. Percebo também que a emoção elevada cria um campo vibratório completamente novo. Ela abre portas internas que antes estavam fechadas.
Ela me conecta a uma sensação de possibilidade, de expansão, de abertura. E quando essa emoção toma forma, mesmo que suavemente, eu sinto o universo respondendo à minha vibração com delicadeza. Eu sinto que essa emoção elevada nasce sempre que eu me permito. E permitir é simples. Basta um momento, um respiro, um segundo de entrega. Basta que eu abra espaço dentro de mim. Basta que eu não me pressione para sentir nada específico. Basta que eu receba o que vem. E quando recebo, percebo que a emoção certa sempre chega. Eu observo como essa emoção muda meu corpo. Minha respiração fica mais profunda, minha energia mais ampla, minha postura mais viva. É como se o corpo reconhecesse essa emoção como algo familiar, algo essencial, algo que faz parte de quem eu realmente sou. E quando o corpo reconhece isso, ele se reorganiza em sintonia com a vibração que estou criando. Sinto também que essa emoção ilumina minha mente. Ela dissolve ruídos, clareia pensamentos e torna a minha percepção mais suave. É como se a emoção elevada se tornasse uma lente limpa, através da qual eu vejo tudo ao meu redor. E quando vejo a partir dessa lente, minha realidade começa a responder com mais suavidade e harmonia. Eu deixo que essa emoção elevada permaneça comigo por esses segundos. Não tento segurá-la com força, porque sei que ela cresce naturalmente quando eu a sinto de verdade. Permito que ela pulse dentro de mim, que respire comigo, que se mova pelo meu corpo como uma onda silenciosa que muda tudo. Agora, com essa emoção elevada instalada no meu interior, sinto que estou pronto para seguir adiante. Esses 7 segundos revelaram algo profundo, e eu me preparo para aprofundar ainda mais essa vibração nos próximos passos dessa jornada. Eu começo a perceber que a presença, quando realmente acontece, tem o poder de mudar minha frequência mais rápido do que qualquer outra coisa. Não é uma presença rígida, forçada ou controlada. É uma presença suave, que chega quando eu simplesmente volto para mim. E quando volto, sinto a energia do meu corpo responder de imediato, como se estivesse esperando exatamente esse momento para se reorganizar. Esses 7 segundos são suficientes para despertar essa presença. Enquanto trago minha atenção para o agora, percebo que o resto do mundo começa a perder peso dentro de mim. O que estava urgente perde a urgência. O que estava grande perde tamanho. O que estava confuso encontra contorno. Essa mudança acontece de um jeito quase invisível, mas profundamente real. É como se minha energia estivesse se alinhando novamente ao meu eixo interno. Eu deixo que essa presença se instale com suavidade. Não tento controlar como ela deve ser, não tento forçá-la a acontecer. Apenas permito que ela me encontre. E quando ela me encontra, sinto que minha vibração sobe imediatamente, como se uma luz silenciosa acendesse dentro do meu peito e começasse a iluminar tudo ao redor. Percebo também que a presença me devolve para o meu corpo. Eu sinto meus pés, sinto minhas mãos, sinto minha respiração, sinto o espaço ao meu redor e sinto o espaço dentro de mim. Essa sensação me ancora no momento presente, e quando estou ancorado, nada dentro de mim precisa correr, nada precisa se defender, nada precisa se apressar. O presente é suficiente. Eu sinto que o presente tem uma textura diferente. Ele é mais profundo, mais lento, mais amplo. E nessa amplitude, minha energia circula com mais liberdade. É como se o presente me abrisse para um campo vibratório mais alto, um campo onde não existe confusão, onde não existe peso, onde não existe ruído. Esse campo é o lugar onde minha frequência se renova. Eu observo como a presença muda minha mente. Os pensamentos ficam mais distantes, mais leves, menos dominantes. Eles passam por mim como um vento suave, sem me prender. E quando minha mente se solta desses pensamentos, minha energia encontra espaço para se expandir. Essa expansão é imediata. Ela acontece no exato segundo em que eu volto para mim. Sinto também que o presente muda a forma como minha emoção se manifesta. O que antes era tensão vira suavidade. O que antes era medo vira clareza. O que antes era dúvida vira silêncio. A emoção acompanha a vibração, acompanha o momento, acompanha a minha disposição em estar aqui. Essa harmonia é o que faz a vibração subir tão rápido. Eu deixo que essa presença se torne um estado dentro de mim.
mesmo que apenas por alguns segundos. Não importa quanto tempo dure, importa a profundidade com que eu a sinto. E quando sinto profundamente, percebo que minha frequência muda no mesmo instante, como se meu interior respondesse prontamente ao chamado da minha consciência. Agora, com essa presença acesa dentro de mim, sinto que estou pronto para seguir para o próximo passo. Esses 7 segundos criaram uma base vibratória clara, e eu me preparo para aprofundar essa mudança ainda mais nos próximos tópicos, permitindo que minha realidade responda ao estado que estou criando agora. Eu começo a perceber que existe algo ao meu redor que responde imediatamente à forma como eu me sinto por dentro. Não é algo que posso tocar com as mãos, mas é algo que posso sentir com minha consciência. Esse campo invisível, que envolve cada parte do meu ser, reage à minha vibração com uma precisão impressionante. E quando entro nesses 7 segundos de presença, sinto que esse campo começa a se reorganizar em sincronia com o meu estado interno. Enquanto permaneço atento a essa sensação, percebo que esse campo não julga, não resiste, não questiona. Ele apenas responde. Se minha vibração está elevada, ele se expande. Se minha vibração está confusa, ele mostra isso em pequenas desordens ao meu redor. E quando eu escolho voltar para mim, mesmo por um instante, sinto que esse campo muda como se estivesse esperando a minha decisão para se alinhar novamente. Eu deixo que essa percepção se aprofunde dentro de mim. Sinto que o espaço ao meu redor parece mais vivo, mais sensível, mais consciente da minha presença. É como se o universo estivesse ouvindo cada respiração minha, cada emoção minha, cada intenção que nasce no meu peito. E essa escuta não é simbólica, é energética, é real. Percebo também que esse campo invisível não está separado de mim. Ele faz parte de mim. Ele é uma extensão da minha vibração, uma projeção da minha energia, um reflexo daquilo que carrego por dentro. E quando percebo isso, entendo que mudar minha realidade começa com mudar minha vibração. Porque o campo ao redor muda junto, como um eco. Eu sinto que quando minha energia se estabiliza nesses poucos segundos, tudo ao meu redor encontra estabilidade também. Sinto que minha respiração vibra no espaço, que minhas emoções tocam a atmosfera, que minha consciência molda sutilmente o ambiente. Essa interação constante é a linguagem invisível com a qual minha realidade é construída. Eu observo como esse campo se expande quando me abro para sentir mais, quando deixo meu peito relaxar, quando deixo meus pensamentos se dissolverem, quando deixo minha emoção se iluminar. Sinto que esse campo responde com uma onda suave, como se estivesse dizendo: eu estou aqui alinhado com você. Essa sensação traz uma paz imediata. Sinto também que esse campo se torna mais claro, mais organizado, mais harmônico quando minha vibração sobe. É como se ele refletisse a luz que eu mesmo comecei a gerar dentro de mim. E quando essa luz se espalha, percebo que minha percepção muda. O mundo parece menos denso, menos complicado, menos distante. Tudo se aproxima de mim com mais facilidade. Eu deixo que essa interação entre o meu interior e o campo ao meu redor aconteça naturalmente. Não tento controlá-la, não tento manipulá-la, não tento entender demais. Apenas sinto, apenas observo. Apenas permito que esse diálogo energético continue acontecendo dentro desses segundos, como uma dança silenciosa entre mim e o universo. Agora, com essa consciência expandida, e com essa comunicação sutil acontecendo entre a minha vibração e o campo que me envolve, sinto que estou preparado para avançar. Cada segundo está criando uma mudança profunda, e eu me abro completamente para seguir para o próximo passo dessa transformação. Eu começo a sentir que a energia que nasce dentro de mim nesses 7 segundos não é pequena, não é frágil, não é passageira. Ela é uma escolha. E toda vez que eu escolho essa vibração, mesmo que por um instante, percebo que algo maior começa a se movimentar ao meu redor, como se cada segundo de presença fosse uma semente plantada no campo infinito da realidade. E essa semente sempre germina. Enquanto mantenho minha atenção no meu estado interno, percebo que a energia que escolho sentir cria um desenho vibratório que começa a se estender para além do meu corpo. Esse desenho não é imaginário, ele é uma assinatura energética. E a realidade responde a essa assinatura com exatidão. Se escolho clareza, recebo clareza.
Se escolho paz, recebo paz. Se escolho expansão, recebo expansão. Eu permito que essa energia escolhida se estabilize dentro de mim. Sinto que ela preenche meu peito, percorre a minha respiração e encontra espaço nas minhas emoções. E ao se estabilizar, ela muda minha postura interna, muda meu olhar, muda o modo como escuto o mundo. E quando minha postura interna muda, a realidade se reorganiza para acompanhar esse novo estado. Percebo também que a energia escolhida sempre vence a energia automática. Quando escolho sentir algo diferente, mesmo por poucos segundos, desfaço padrões que estavam rodando há muito tempo. E nesses 7 segundos, sinto como se um portal interno se abrisse, permitindo que eu saia do automático e entre na criação consciente. Esse momento vale ouro. Eu vejo como minha energia influencia meus pensamentos. Quando escolho uma vibração elevada, meus pensamentos começam a se alinhar com ela. Ao invés de preocupação, surge clareza. Ao invés de dúvida, surgem possibilidades. Ao invés de medo, surge espaço. A vibração cria o pensamento, e não o contrário. E quando entendo isso, tudo fica mais simples. Eu deixo que essa energia também ilumine minhas emoções. Elas ficam mais suaves, mais maleáveis, mais claras. É como se a energia elevada lavasse meu campo emocional, removendo o excesso, purificando o que estava pesado e abrindo espaço para algo mais leve. E quando minhas emoções mudam, a minha realidade emocional muda também. Sinto que essa energia começa a se espalhar pelo meu corpo. Ela relaxa músculos, solta tensões, acalma impulsos, desacelera ritmos internos. É como se meu corpo reconhecesse essa energia como a linguagem original dele. Uma linguagem de equilíbrio, harmonia e presença. E quando meu corpo volta a essa linguagem, ele sabe exatamente o que fazer. Eu permito que essa energia escolhida continue crescendo dentro de mim nesses segundos. Não tento segurá-la, não tento controlá-la, não tento moldá-la. Apenas a deixo existir com profundidade. E é essa permissão que faz a energia se expandir. Quando eu permito, ela cresce. Quando cresço, tudo ao meu redor cresce também. Agora, com essa vibração escolhida pulsando dentro de mim, sinto que estou pronto para seguir adiante. A energia que estou criando nestes 7 segundos não termina aqui. Ela é o início de algo grande. Ela é a base para o próximo passo, para a próxima expansão, para a próxima mudança. Eu me abro totalmente para isso. Eu começo a sentir que existe um momento em que algo dentro de mim simplesmente muda de direção. Não é uma explosão, não é um esforço, não é uma decisão mental. É um movimento silencioso, quase imperceptível, mas profundamente real. E esse movimento nasce dentro desses 7 segundos. É como se minha energia desse um passo à frente e dissesse: agora eu sigo por outro caminho. Enquanto percebo essa mudança, sinto que ela é pequena por fora e gigantesca por dentro. Ela acontece no exato ponto onde minha consciência deixa de reagir ao mundo e começa a criar a partir do meu estado interno. E quando esse ponto acontece, nada volta a ser como antes. Não porque o mundo mudou, mas porque eu mudei a forma de entrar nele. Eu deixo que esse movimento encontre espaço dentro de mim. Permito que ele cresça devagar, que se instale com leveza, que se expanda com naturalidade. E à medida que ele se expande, sinto que partes minhas que estavam tensas começam a se soltar. Partes que estavam em resistência começam a ceder. Partes que estavam adormecidas começam a despertar. Percebo também que esse movimento cria uma nova direção vibratória. É como se meu campo começasse a apontar para um horizonte mais claro, mais suave, mais alinhado com quem eu realmente sou. E quando minha vibração aponta para esse horizonte, tudo ao meu redor começa a seguir essa mesma direção. O universo responde ao que eu vibro. Eu sinto que esse movimento me dá uma nova forma de ver meu próprio caminho. Coisas que pareciam distantes agora parecem possíveis. Coisas que pareciam confusas agora parecem simples. Coisas que pareciam grandes demais agora parecem proporcionais. Essa clareza nasce da vibração que escolho nesses segundos. Eu observo como esse movimento toca minha mente. Ela fica mais leve, mais aberta, mais receptiva. É como se ela se afastasse do barulho e encontrasse um espaço mais luminoso dentro de mim.
Um espaço onde pensamentos não comandam, apenas passam. Um espaço onde minha consciência respira com mais liberdade. Sinto também que esse movimento toca meu corpo. Minha energia circula com mais fluidez. Meus ombros relaxam. Minha respiração se aprofunda. Minha postura interna muda. É como se o corpo entendesse que estou entrando em um novo estado e se reorganizasse para acompanhar a mudança que comecei nesses poucos segundos. Eu deixo esse movimento interno crescer sem pressa. Permito que ele encontre o ritmo perfeito, que se espalhe pelo meu campo, que toque cada camada da minha consciência. E quanto mais permito, mais percebo que essa pequena mudança se transforma em um ponto de virada. Um ponto a partir do qual minha vibração começa a criar uma nova realidade. Agora, com esse movimento instalado dentro de mim, sinto que estou pronto para o próximo passo. Esses segundos acenderam algo que não tem volta, e eu me abro totalmente para aprofundar essa mudança. O caminho está mais claro, e eu sigo com ele. Eu começo a sentir que esses 7 segundos não são apenas um exercício, não são apenas uma pausa, não são apenas um instante de respiração. Eles são uma porta que se abre devagar, sem pressa, mas com uma força silenciosa que eu reconheço por dentro. E quando essa porta se abre, sinto que algo novo começa a chamar por mim, como se a vida estivesse me dizendo: há mais esperando por você. Enquanto permaneço presente nesses segundos, percebo que essa porta não leva a um futuro distante, mas a uma vibração nova dentro de mim. Uma vibração que nasce agora, que respira comigo, que cresce com minha consciência. E quando essa vibração muda, o caminho à minha frente muda junto. Não é um destino novo, é uma versão nova de mim caminhando pelo mesmo mundo. Eu deixo que essa porta permaneça aberta dentro da minha percepção. Sinto que o ar do outro lado é mais leve, mais claro, mais silencioso. É como se aquele espaço vibrasse com uma inteligência amorosa que me convida a entrar sem medo, sem dúvidas, sem resistência. E quando permito essa entrada, algo profundo se reorganiza no meu interior. Percebo também que essa porta representa aquilo que ainda não vivi, mas que já existe como possibilidade. Cada pensamento elevado que tenho cria um caminho. Cada emoção elevada que sinto abre uma estrada. Cada segundo de presença gera um ponto de acesso. E quando somo esses segundos, percebo que estou criando um caminho inteiro novo. Eu sinto que essa porta me mostra uma versão minha que vibra com mais clareza, mais confiança, mais paz. Uma versão que não precisa entender tudo, não precisa controlar tudo, não precisa prever tudo. Uma versão que apenas sente e caminha, sentindo que o universo responde à vibração que ela escolheu carregar nesses pequenos segundos. Eu observo como essa porta afeta minha mente. Ela se abre para novas ideias, novas percepções, novas inspirações. É como se minha mente deixasse de olhar para o que falta e começasse a olhar para o que existe em potência. E essa mudança de foco transforma completamente o meu campo vibratório. Sinto também que essa porta afeta meu corpo. Ele se solta, se expande, respira com mais profundidade. É como se cada célula reconhecesse que estou acessando uma vibração mais elevada e começasse a se alinhar com ela. Essa reorganização é silenciosa, mas perceptível. É o corpo respondendo ao que a consciência está criando. Eu permito que essa porta permaneça aberta durante esses segundos. Não tento fechá-la, não tento atravessá-la rápido demais, não tento entender para onde ela leva. Apenas a deixo aberta, porque sei que é essa abertura que cria as oportunidades, as sincronicidades, os movimentos inesperados que transformam minha realidade de dentro para fora. Agora, com essa porta aberta e com essa vibração nova pulsando dentro de mim, sinto que algo maior está começando. Esses 7 segundos despertaram uma mudança que continua mesmo depois que o instante passa. Eu me abro totalmente para o que vem, sabendo que cada novo segundo vai aprofundar ainda mais o caminho que comecei a criar hoje. Eu percebo agora que esses 7 segundos não terminaram quando o vídeo terminou. Eles continuam se movendo dentro de mim, como ondas silenciosas que seguem alcançando lugares internos que eu nem imaginava que precisavam de luz. E enquanto sinto essa vibração permanecer, entendo que a mudança não acontece pelo tempo que dura, mas pela profundidade com que eu permito que ela me toque.
Esses segundos tocaram algo essencial dentro de mim. Enquanto deixo essa sensação continuar, percebo que meu corpo está mais leve, minha respiração mais profunda, minha mente mais clara. Não porque algo externo aconteceu, mas porque eu me permiti voltar para mim. E agora, carregando essa vibração elevada, percebo que estou entrando em um novo estado de consciência, um estado onde tudo ao meu redor começa a responder de forma diferente. Eu deixo que esse silêncio continue abrindo espaço dentro de mim. Ele não exige nada, não pressiona nada, não força nada. Ele apenas existe, se espalhando com suavidade pelo meu campo. E quando esse silêncio se expande, percebo que ele reorganiza minhas emoções, suaviza meus pensamentos e cria um ambiente interno onde a paz encontra morada facilmente. Percebo também que a frequência que escolhi nesses segundos começa a me acompanhar, como um fio de luz que segue comigo onde quer que eu vá. Essa luz não desaparece quando o vídeo termina. Ela permanece como uma lembrança vibratória de quem eu posso ser quando volto para o meu centro. E quanto mais eu a sinto, mais minha realidade se ajusta a ela. Eu sinto que algo dentro de mim despertou, algo que não precisa de esforço para continuar existindo. É uma consciência nova, uma percepção mais alta, uma presença mais viva. E essa presença me guia com calma pelos próximos minutos, pelas próximas horas, pelos próximos dias. Ela se torna a base da minha vibração. Enquanto essa energia continua crescendo, percebo que minha relação com o mundo muda também. Situações parecem menos densas, pessoas parecem menos ameaçadoras, desafios parecem menos pesados. É como se minha vibração tivesse encontrado um ritmo mais alto, e tudo ao meu redor começasse a seguir esse mesmo ritmo, como uma dança silenciosa entre mim e o universo. Sinto também que esses segundos me deram algo precioso, um lembrete de que a transformação não depende de tempo, depende de estado. E esse estado eu posso acessar sempre que quiser, sempre que precisar, sempre que escolher. Basta voltar a mim, respirar, sentir e permitir. E quando permito, tudo se realinha, tudo encontra seu lugar. Eu deixo que essa vibração final permaneça comigo agora. Permito que ela caminhe comigo pela noite, que me envolva enquanto descanso, que me proteja enquanto durmo. Essa vibração se torna meu abrigo silencioso, meu ponto de equilíbrio, minha porta aberta para uma nova versão de mim mesmo. E enquanto sigo sentindo essa energia dentro de mim, percebo que esses 7 segundos foram apenas o começo. O verdadeiro movimento continua agora, no silêncio, no descanso, na respiração e na vibração nova que despertei dentro do meu próprio coração.